campanha Diagnóstico Precoce do Autismo. A Organização das Nações Unidas, ONU, em dezembro de 2007, instituiu o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, definindo a data de 2 de abril como o marco da mobilização mundial para mostrar que há pessoas um pouco diferentes das outras, mas que na sua essência são tão humanas quanto todos. Autismo ainda é uma palavra desconhecida para muitos. Dessa forma, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo busca disseminar informações sobre a importância do diagnóstico e da intervenção precoce. Meu Davi nasceu normal, meu Davi olhava, meu Davi pegava mamadeira, meu Davi respondia tudo. Com 1 ano e 8 meses, parece que o Davi mudou, virou outra criança. Aí pronto, meu mundo desabou de vez. O que é o autismo? Autismo é um termo geral para um grupo de transtornos de desenvolvimento do cérebro, conhecidos como transtornos globais de desenvolvimento ou transtornos do espectro do autismo, TEA. O que causa o autismo? Não existe uma única causa para o autismo. A maioria dos casos se deve, provavelmente, a uma combinação de fatores genéticos que interagem com fatores ambientais. O autismo tem cura? Apesar dos resultados extraordinários de alguns casos de tratamento precoce e de autossuperação, não se pode dizer que o autismo tem cura. Entretanto, algumas pessoas com autismo podem ter uma profissão, independência econômica e construir família. Diagnóstico. Não existe um exame específico para o diagnóstico de autismo. O diagnóstico é feito pela observação do desenvolvimento e do comportamento da criança, complementado por alguns testes. Do nascimento até pelo menos os 36 meses de vida, toda criança deve ser testada durante as visitas de rotina com o profissional de saúde, para ver se atingiu as etapas de desenvolvimento previstas. Se surgirem dúvidas, esta criança deve ser encaminhada para um especialista que faça uma avaliação mais completa do seu desenvolvimento e inicie o tratamento o mais breve possível. O tratamento deve ser feito com profissionais capacitados para lidar com a criança e orientar as famílias sobre o que e como fazer no dia a dia desta criança. Quanto mais cedo os sintomas de autismo forem detectados, maiores as chances de atenuá-los e até revertê-los. Quando descoberto o mais cedo possível, eles têm muitas chances de ir se adaptando rapidamente, eles vão enfrentando os seus próprios bloqueios e vão conseguindo entrar numa interação social muito maior. O meu Moisés, com os 6 meses, eu percebi que ele não agia como eu era acostumada a ver os meus sobrinhos. Ele agia totalmente diferente das crianças que eu tinha cuidado. Sinais de alerta para o autismo. A falta dos seguintes sinais não significa que a criança tenha autismo, apenas que ela deve ser avaliada por um profissional que conheça o desenvolvimento infantil. Aos 6 meses, a criança não faz aqueles sorrisos gostosos ou expressões alegres. Aos 9 meses, a criança não responde às tentativas de interação feitas por outras pessoas. Quando essas pessoas sorriem, fazem caretas, sons, não busca interação, imitando sons, sorrisos ou caretas. Aos 12 meses, a criança não balbucia ou se expressa como um bebê mesmo. Não responde ao seu nome, por exemplo, quando chamado. Não segue com o olhar gestos que outras pessoas lhe fazem. Aos 18 meses, a criança não diz palavras e não expressa o que quer através de pequenos gestos, como apontar. Aos 24 meses, a criança não fala frases de 2 palavras que não sejam apenas imitação ou repetição. Por exemplo, colo, mamãe. Eu percebi, nos primeiros 6 meses a 1 ano, a gente percebe que a fase inicial em que a criança começa a desabrochar a falinha, começa a interagir, imitação, e realmente a criança autista ela tem muita dificuldade. Ela não consegue interagir com você, ela não consegue passar a emoção, ela não consegue prestar atenção. Então são alguns fatores que a gente, pai e mãe, acaba
vendo, muitas das vezes a gente não quer enxergar porque acha que não quer que o filho tenha alguma diferença. O diagnóstico precoce foi assim de suma importância para o meu Davi. Devido a ele realmente ter 2 anos, aquilo facilitou muito, porque ele ainda não tinha, ele não tem estereotipismo nenhum, não deu tempo dele adquirir o estereotipismo, que aqui eles dão muito, assim, eles ensinam muito, que é como a gente saber lidar com as nossas crianças para não adquirir esse estereotipismo. A partir dos 2 anos, os sinais e sintomas tornam-se mais evidentes. Por exemplo, a criança fica com uma tendência para brincar sozinha e de isolamento social. Há uma resistência frente a mudanças na rotina. Também acontece um prejuízo na imaginação, na fantasia e na criatividade. A criança passa a ter movimentos repetitivos, como balançar as mãos, girar objetos ou girar sobre si mesmo. Prejuízo também nos contatos sociais. Ela passa também a manusear objetos de forma obsessiva. Dá respostas anormais a sensações como, por exemplo, o barulho de fogos e de motores. Ela passa a ter também comportamentos oscilantes e incoerentes. Há também uma ausência da noção de perigo e até mesmo de medo diante de situações que são ofensivas. A coordenação motora também fica inadequada. A criança também chora ou ri sem motivos ou de forma inapropriada. Há dificuldade em manter contatos visuais e dificuldade de aprendizagem pelos métodos tradicionais de ensino. A criança apresenta um déficit de desenvolvimento da linguagem e da fala. Também demonstra dificuldades na compreensão da linguagem falada. E como agora, na sala lá do Aprende, tipo assim, facilita que a gente aprenda junto com a nossa criança. Sabe? Aí foi o que é que está me ajudando ultimamente. Desde que o meu Davi veio para aí, o que foi que eu comecei a fazer? Com os 2 meninos. Aí o que eu aprendo com o meu Davi, eu jogo para o meu Moisés. Como o autismo é tratado? O tratamento para o autismo deve ser um programa intenso e abrangente, que envolva a família da criança e grupos de profissionais e terapeutas treinados. Destaca-se que a atuação da família é fundamental, pois é com pessoas da família ou cuidadores que a criança passa mais tempo e estas pessoas podem intensificar o tratamento. Pode ser feito em casa, em instituição especializada, escola de educação infantil, creche ou na sala de aula. Os pais e cuidadores podem se tornar terapeutas sob supervisão profissional. Mesmo nos casos em que a pessoa for diagnosticada mais tarde, vale a pena procurar ajuda profissional. Mas ele já está conseguindo ter uma interação social maior, né? A sua fala já está desabrochando mais, ele já consegue dar espaço para que as pessoas se aproximem e interajam com ele. Você, mãe, pai ou familiar, ao detectar os sinais de alerta no desenvolvimento do seu filho, procure o serviço de saúde da sua cidade e solicite encaminhamento para um atendimento especializado. Em Belém, o Serviço de Crescimento e Desenvolvimento Caminhar, localizado no Hospital Betina Ferro de Souza, no campus universitário da UFPA, realiza a avaliação e diagnóstico das crianças com suspeita de autismo, encaminhadas por profissionais de saúde, educação e assistência social.